Gente, ontem falamos aqui que a prefeitura estaria fazendo uma reunião e ela fez essa reunião, deu o primeiro passo para criar aí um comitê voltado à construção de políticas públicas para pessoas em situação de rua. A reunião que aconteceu ontem contou com a presença do prefeito Silvio Barros, alguns vereadores, representantes da sociedade civil e de entidades assistenciais e também de igrejas. Segundo o prefeito, o objetivo da reunião foi ouvir todos os envolvidos, entender a realidade das ruas e, a partir disso, construir soluções consistentes e definitivas para resolver o problema. O prefeito destacou que é preciso lidar com diferentes perfis, pessoas com dependência química, outras que passam por dificuldade financeira e aquelas que simplesmente não se adaptam à vida em um lar. Para ele, cada caso precisa de um olhar específico, e aí vou abrir aspas aqui. Segundo o prefeito, entre aspas, não dá para colocar tudo em um mesmo pote e atuar igual. Precisamos de políticas amplas, complexas e humanizadas, foi o que disse o prefeito. Ainda segundo o próprio prefeito, o compromisso da gestão é transformar a realidade das pessoas em situação de rua de forma concreta e responsável. Estou abrindo aspas novamente. É um assunto sensível, mas vamos enfrentá-lo com determinação, planejamento e participação de toda a sociedade. Vamos resolver esse problema, fecho aspas aqui. O arcebispo Dom Severino Classen, ele esteve nesse encontro, nessa reunião de ontem, defendeu a criação de um projeto amplo que envolva todos os setores da sociedade e para ele é preciso recolher, acolher e abraçar essa luta. Para terminar, o que ficou definido na reunião? Ficou definido na reunião que serão feitas novas reuniões para ampliar o debate com a sociedade civil e estruturar ações que possam transformar de forma definitiva a realidade das pessoas em situação de rua. Então foi feita uma reunião para decidir que teremos novas reuniões e aí será... É importante isso, tá, gente? Aqui não há nenhum tipo de coisa pejorativa, não. Na reunião, então, as falas são bastante emblemáticas do prefeito. É o primeiro passo para um comitê para pensar como fazer, como agir. O Ângelo falou ontem aqui que é algo muito complexo de lidar. Então, o prefeito fala de soluções consistentes e definitivas, ele fala em soluções completas e humanizadas e que vai resolver o problema. Eu ressaltei essas falas, essas palavras, porque, de fato, me parece que há um compromisso. Ele... Vai, Regiane, começa com você. Não, estou ouvindo, estou ansiosa, porque a gente ouviu aqui na bancada do próprio secretário, o Luiz Alves, deve ter sido isso, foi em janeiro, fevereiro, não sei, né? Que justamente estavam sendo feitas reuniões para organizar e mapear essas pessoas que não deveriam ser colocadas no mesmo pacote. A gente ouviu exatamente isso. Nós estamos entrando no mês de maio e a gente vem com a mesma fala. Outras atitudes devem ser tomadas, imagino eu, rapidamente, porque a situação só tem piorado, infelizmente. Recebi alguns vídeos dessa população, né, que não dá realmente para colocar no mesmo pacote, mas roubando fiação e quebrando lojas e tudo mais. Então, está num descontrole total a cidade de Maringá e a gente realmente espera que saiam das reuniões para a ação. Gostaria de ouvir o Leandro, o Luiz Alves de volta, o próprio secretário Nardi também, né? Porque eu imagino que esse seja o pacote que vai solucionar esse problema, já que existe o problema das drogas, o problema do alcoolismo, o problema de quem não quer morar na sua casa, o problema daquele que realmente é uma pessoa, um bandido que está ali se aproveitando da situação para cometer os crimes. Então, juntar todas essas pessoas que tragam realmente uma solução. A população maringaense não aguenta mais ouvir em relação à reunião. Neste caso, estou falando especificamente porque a gente ouviu aqui na bancada do próprio secretário. Ângelo. É o seguinte, vamos contar o seguinte. Esse convite para essa reunião foi para algumas pessoas, como eu disse ontem aqui. O convite era assinado pelo gabinete do prefeito e pela Secretaria de Governo. E alguém lembrou, muito bem lembrado, tipo, Daniel não, né? Foi você? Tá, que não tinha assistência social. E esse é um assunto que envolve. Não tinha segurança, não tinha saúde. Então, era para ser uma reunião pequena. Na reunião de ontem, não tinha isso? Não. A reunião chamada na sexta-feira, em cima da hora, era com um pequeno grupo de pessoas. Não era com a sociedade. Os caras põem lá representante da sociedade para dar um, né? Mas o que acontece?
estourou. Alguém publicou em blog aí, acho que foi o Maringá News publicou, a gente comentou aqui, vereador passou ali, aí apareceram gente que não foi convidada, né? Então aí decidiu-se, pra você ter uma ideia, estava marcado para lá embaixo, na sala de reuniões de baixo, que é enorme. Estava lotado. O prefeito pegou e fez outra reunião em cima, só com o pessoal da cúpula, ele inicialmente convidado, e mais alguns, vereadores inclusive. E aí decidiu-se, finalmente, para o auditório Ari Moreira. Olha só a quantidade de pessoas que tinha. Foram uma reunião marcada num lugar, acabou, né, em outra. Bem, por isso que o resultado foi marcar outra reunião, porque não era esse o objetivo, né? Eles achavam, continuam achando, eu puxo a orelha com relação a isso, isso é uma coisa que se discutir com a comunidade, com todos os setores. Não é uma reunião só que vai resolver, são várias reuniões. Porque vai o pessoal da Zona 7 que resolve o problema deles. Vai o pessoal da Zona 6 que resolve o problema deles. Então, não, tem que discutir assim, uma reunião ampla, que seja abrangente. Quanto mais gente, pior a reunião. Não, bem, e tem outra coisa que o Jorge falou ontem. Existe uma lei nacional que vale para todos os municípios, é só seguir o que está na lei. Né? Há uma outra situação, mas eu creio que, no fundo, o objetivo seja o mesmo. Tentar resolver. Agora, falar que vai resolver, eu acho um pouquinho exagerado. Porque esse é um problema que não é de Maringá, não é da região, não é do estado, não é do Paraná, é do mundo. Mesmo porque você não pode obrigar ninguém a sair da rua. Sim, é um problema do mundo. Então, deixa de ser um problema, porque, no fundo, somos todos irmãos, vai ver em coletividade. Não importa se a pessoa... É uma escolha dela. Liberdade, como disse um ex-presidente, é algo muito importante na vida da gente. Mas e você pode escolher, como já até onde começa a minha, né? Como eu já falei aqui, já tive problema familiar em casa, é escolha da pessoa. O que não se pode é deixar bandido na rua. Isso não se pode. Não se pode deixar doente que pode ser tratado na rua. Isso não pode. Mas resolver é impossível. Minimizar, tranquilo. E isso está caindo na ficha no pessoal da prefeitura. Edivaldo, uma reunião para talvez tentar formar um comitê, e aí marcaram outra reunião. Na reunião de ontem tiveram mais 2 reuniões. Foi para uma sala, para uma reunião, depois foi para uma outra reunião. Reunião em cima. E o problema é complexo. Ô Paulo, eu acho que nas últimas 2 décadas eu acompanhei pelo menos umas 10 reuniões muito parecidas com essa. Tá? Então só reitero e reforço que eu sempre defendi. Quando não se quer resolver alguma coisa, você faz uma reunião, aí você monta um comitê ou uma força-tarefa, você estica a decisão e não chega a conclusão nenhuma. O Rigon está certo, existe lei já que amparam esse enfrentamento do morador de rua, mas é forçoso reconhecer que moradores que estão em situação de rua faz parte do cenário urbano e ponto, isso não vai acabar. Não sejamos assim hipócritas nem pretensiosos de que é possível resolver o problema do morador de rua. Mas uma coisa me chama muita atenção, quer dizer, o governo assumiu sem nenhum plano específico para a questão de moradores em situação de rua. Então a gente vê essa discussão, me parece que a compreensão da situação do morador de rua é muito clara, não tem tanta dificuldade. Normalmente é drogadição, é questão de álcool, isso associado ao desarranjo familiar, então não é difícil. Esse mapa já foi feito algumas vezes pela a então presidente do Observatório das Metrópoles, a Ana Lúcia. Houve um documento muito corporificado, se eu não me engano, de 2018 ou 2019. Essa estatística do morador de rua era só uma questão de acompanhar, ali está muito claro e definido. De qualquer forma, Paulo, fica a intenção da administração discutir com a chamada sociedade organizada, ou pelo menos representantes das alas que estão envolvidas com isso. Agora, o fundamental é você pegar esse morador de rua e restabelecer vínculos, que é a principal dificuldade, tentar encaminhá-lo para a família, mas aí você tem os moradores de rua com drogadição e álcool, que você precisa de internamento de longa duração. Hoje você tem as comunidades terapêuticas, onde o cidadão é levado lá, mas não é uma área em que ele fica fechado, ele pode sair a qualquer momento. É difícil, é complexo. Então, você tem já os mecanismos para fazer isso. Agora, há que se reconhecer que é uma demanda social muito difícil de ser resolvida. É trabalho contínuo, bem estruturado. E, olha, não é só a igreja, só o gestor público, as entidades de Maringá, e inúmeras entidades, inclusive as igrejas evangélicas, têm um trabalho fantástico nessa área, mas é de mitigação, não é de enfrentamento a longo prazo.
Esse é o problema, antigo problema. Agora nós chegamos agora no inverno, vamos para a rua entregar cobertura, vai entregar sopa para essas pessoas. É esse processo. E vai ser assim, Paulo, nós vamos estar discutindo daqui 10 anos, mais ou menos a mesma coisa. Eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer até frieza da minha parte. Mas quando se faz isso no inverno, vai dar sopa e vai levar cobertura para essas pessoas, isso é desencargo de consciência. Porque se começar a aparecer pessoas em situação de rua mortas aí por conta do frio, aí você não tem como explicar. Porque a humanidade, o ser humano, isso que nos aquece, que é o querer bem o outro, não sei se isso é tão verdadeiro assim. Por isso que eu tô falando, pode parecer frieza da minha parte. Nós não estamos muito preocupados com o próximo, não, com as pessoas, não. Ô Paulo, ó, Então, na verdade, isso me incomoda. Na verdade, se monta estrutura muito bem organizada para levar essas pessoas em noites mais frias. Isso é o quê? Maringá, não, É para resolver ou é não, para não só é. para desencargo de consciência? Mitigar desencargo de então consciência, então óbvio. somente. Mas diante de uma política mais eficiente, Pra não de ter o longo dedo prazo, apontado. porque você tem que colocar as Estruturas, pessoas. Edvaldo. Estrutura permanente, Edvaldo. Pois é, só que você vai ter uma casa de abrigo, Aí não abrigada as pode? pessoas. Paulo, aí entra um debate, aí a gente entra numa discussão com relação a isso. Pessoas saudáveis, que vivem tão somente, que tem problema com droga, ou mesmo com álcool, aí você vai internar as pessoas por um período. Agora, esse abrigo vai ser qual a característica desse abrigo? É de tratamento esse abrigo? Ou apenas de passagem? Começa de que acolhimento, existe Edvaldo, hoje? e vai triando as pessoas. Mas, faça Paulo, triagem pra saber quem quer e esse quem não trabalho é quer. feito hoje, por incrível que pareça, é feito, e com alguma qualidade. Feito, mas a coisa só cresce. E as pessoas voltam para a rua. Eu não sei se cresce. Quais os indicadores que a gente Poxa, segue é que sazonal, cresce? é sazonal. Nós temos que entender, a gente fala que cresce. Cresce segundo quem? Então, assim, Segundo o olhar que a gente coloca nas preciso ruas. ter essa estatística Por atualizada e repartir quem que é que está na rua Algumas efetivamente. regiões não Qual que é o tinham perfil? pessoas Nós temos em esse situação de perfil. rua. Hoje tem. É Aqui a região que a sazonal e o rádio poder está. público não pode, ó, falar a Não dá pra sociedade carpir civil, o lote também? dividir, jogar a culpa na Não, é sociedade. verdade. Ele tem que fazer a parte Em vez de dele. contratar Vai, Kim. gente pra carpir os lotes, não podia ter Vai, alguém. Kim. Bill, deixa eu só esclarecer uma coisa. Existem duas leis aqui, ó. Nós falamos sobre o transtorno mental, 10.216/2001, que diz sobre a internação involuntária. Tá? Artigo 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Inciso 2º. Internação involuntária é aquela que se dá sem consentimento. Há possibilidade. Aí tem todos os requisitos. No entanto, como é que a gente vai internar se a pessoa se aqui não tem hospital psiquiátrico? Como é que vai fazer isso? Então, assim, não adianta nós querer enfrentar alguns problemas, sendo que realmente não tem condições para que isso seja realizado. Agora, sobre a lei de drogas, que foi alterada pela lei 13.840/2016, que também tem a internação involuntária para aqueles que são usuários de droga, que é possível sim, não só a pedido da família, mas também responsável legal, ou na falta absoluta desse, servidor público na área de saúde. A possibilidade de internação involuntária. Isso está no artigo 23A, parágrafo 3º e 5º. Há possibilidade sim de internação. Existe legislação para isso. No entanto, não adianta a gente pegar lá uma pessoa, fazer toda a triagem, identificar que ela tem transtorno mental, ponto. Ou ela é usuária de droga, se no município não tem local para deixar ela, né, para começar o tratamento. Porque é esse o grande desafio do Estado, Paulo. Esse é o grande desafio do Estado. Calma, não terminei ainda. Não sei se você quer. Então, quando o programa terminar... Fiquei conversando 5 minutos, mas beleza. Quer cortar, beleza. Então tá bom. Eu estou aí a cobrar a Sandra Jacovós. A Sandra Jacovós hoje ela é vice, mas antes ela era secretária. Fazia reunião, ela que deveria estar fazendo reunião direto com o Silvio Barros para tentar entender. É nada melhor do que ela como secretária da assistência social, falar para o Silvio quais são os problemas, sem precisar de reunião. Ela viveu ali na linha de frente, ela era secretária, gente. Então, assim, não tem que ficar fazendo reunião, tem que abrir o hospital psiquiátrico, tem que fazer as coisas acontecerem. E não só fazer reunião, isso é uma sacanagem. Tupã, vai num minuto, Tupã. Paulo Caetano, com relação ao pessoal na rua, eu sou favorável que as casas de abrigo, não, mas recebam durante 24 horas esse pessoal, principalmente os albergues. Não tem que limitar, sem chegar às 5 horas, tomar banho, fazer isso. Chega a qualquer hora, toma banho a qualquer hora e entra lá a qualquer hora.
Porque muita gente fica na rua porque tem esse limite de horário. E esse limite de horário, Paulo Caetano, faz com que mais pessoas fiquem nas ruas e não procurem os albergues para passar a noite. E não é apenas, eu concordo com você, assim, muita gente dá cobertor, dá alimentação por dor na consciência. A gente sabe que o Brasil vive uma crise homérica nesse exato momento, a economia vai mal e isso faz que os moradores de rua cresçam. Então, precisamos mudar muito aqui no Brasil. Paulo Caetano. Daniel Matos, sua vez, vai, 1 minuto. Paulo, quando se faz uma reunião desse tamanho, vamos dizer, né, que tinha várias pessoas lá, pelo menos um plano de trabalho, metodologia que vai ser implantada, como que vai ser feito, qual que é a prioridade? É fornecer documentação para esse povo primeiro, moradia, saúde, assistência social, educação, qual que vai ser o plano? Né? Acho que o bispo esteve lá também. E outro fato importante que o Edivaldo tocou, assim, não é só tirar a pessoa da rua, ela não pode voltar para a rua. E aí tira, ela não gosta da vida aqui, ela volta para a rua. Então não é uma situação fácil, não é palanque político, é uma situação delicada trabalhar com essas pessoas que estão em situação ali, não é nem pobres, são miseráveis ali na rua. E aí a gente não vê reunião em cima de reuniões, e aí não tem um plano de trabalho, ninguém sabe o que vai acontecer, quem que é o comandante. E aí o problema, claro que vai aumentar, principalmente na região central. Ali é perto do terminal, é notório que a cada dia tem um cidadão diferente ali, numa marquise de prédio, ou numa esquina, ou em algum lugar tem um morador. Quase que toda semana aparecem moradores novos ali. Então quem vive ali perto sabe que essa realidade, estou falando ali da região central, pode ser que outras regiões também diminuiu ou aumentou, mas para quem mora na região central, perto do terminal, é notório que esse número aumentou e aumentou muito. Então precisa ser feito algo, não só reuniões. A população quer ver o que vai ser feito, qual que é o plano, qual que é a prioridade, como que vai tirar esse pessoal. E o pior, que é o principal também, não é o pior, o principal é tirar da rua e não deixar voltar para a rua. Aí oferecer emprego, oferecer condições, a pessoa está aqui em Maringá, quer voltar para a cidade dela, fazer algo que realmente solucione. E a curto prazo, Paulo, é muito difícil. Não pode se fazer disso um discurso político, um palanque político. Tem que pôr realmente quem entende do assunto. E aí várias pessoas pensando junto, acho que aí sim o problema pode ser diminuído, não solucionado 100%, que é uma causa que o mundo inteiro sofre hoje.